do alimento diário. E o título dessa semana é esse aqui: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos repetir? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios 6, 17. Vai estar lá esse versículo dizendo isso. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler esse versículo. Amém? Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Bem forte. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém. Pode sentar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque isso já aconteceu conosco. Já nos unimos a Ti. E por meio desse Espírito, Senhor, possamos nos mover nessa terra. Graças te damos, porque não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Porque essa escolha para nós será muito difícil. Nós queríamos os prazeres da vida, da terra, mas o Senhor escolheu nos escolher. Obrigado, Senhor, por esse dia, que isso aconteceu. Nós possamos retribuir isso, levando essa palavra e teu amor para outras pessoas também. Quanto a essa reunião, nos supra com vida, fala para nós e faça-se o teu querer acontecer em cada um de nós. Desde já nós te agradecemos. Guarda essa esfera, guarda quem fala, guarda quem escuta, guarda a tua igreja e ser conosco hoje. Jesus é o Senhor. Amém? Amém. O sentimento hoje, irmãos, tem um número reduzido de irmãos, porque mais de quase 40 irmãos foram lá para o Mar Dunas, né? Estão desfrutando lá das insondáveis riquezas de Cristo. E vou fazer aqui como tipo de tutorial. Vou compartilhar um pouquinho de cada dia. E no final, vai ter um tempozinho, a gente vai ficar para ruminar cada um pouco de cada dia. E depois a gente compartilha junto, escolhe um do grupo para compartilhar uma coisa mais ou menos nesse sentido. Amém? A gente está vendo, a gente chegou no capítulo 6 de 1 Coríntios. Desde o capítulo 5, né, que os problemas vêm à tona. E a primeira pergunta que eu me faço é a seguinte: eu não sei resolver nem os meus problemas, quanto mais da igreja ou dos outros, irmãos. Quem tem essa capacidade? A menos que eu seja uma exceção. Será que só eu passo problema? Ou só eu tenho problema? Eu vou dizer uma profecia aqui que eu vou acertar 100%. Todo mundo aqui tem problema. Se é da ordem maior ou menor, aí eu não sei. Mas problema todos nós temos. Senhor Jesus. Então, o que cabe a nós é entregar esses problemas ao Senhor. Não cabe a nós resolver. Apesar da gente tentar querer resolver, e quando a gente vê que não consegue, aí a gente volta para o Senhor. Quando era desde o princípio era para ter entregue. A questão de enfermo no hospital. Você leva uma pessoa para o hospital e o médico vê a gravidade, isso aqui só Deus. Aí você fica descabelado. Quando desde o princípio, mesmo que fosse simples, era só Deus. Mas a gente parece que se engana com nós mesmos, achando que a gente põe a confiança em alguém como se pudesse resolver. A Bíblia diz que a gente não sabe nem pensar. Então tudo é dele. Mas o que enfatiza em Coríntios, o que a gente quer enfatizar, que os irmãos estão tocando, não é os problemas em si, mas é a solução dos problemas. De uma forma geral, a gente já sabe, todas as soluções de problemas só se resolvem no Espírito. Na hora que a gente se volta ao Senhor, aí Deus resolve. Mas enquanto a gente estiver protelando, tentando resolver com o nosso braço forte, achando que a gente vai ter
decepção, porque no final vai recorrer ao Senhor. Mas é nessa hora que o Senhor pega a gente, é o amor dele, para dizer, tá vendo aí, eu deixei só para ver onde você chegava. Como criança tenta mover alguma coisa pesada que não consegue. Aí chora, esperneia, diz, tenta. Aí não consegue. Aí Jesus vem com a gente, remove aquilo, e a gente pensa que é a gente. Irmãos, longe de qualquer um de nós pensar que sabemos resolver qualquer coisa. Não sabemos. Problemas virão diariamente. Eu vejo assim, todo dia tem uma coisa para você resolver. Todo santo dia, não passa um dia sequer que a gente não tenha alguma coisa, a gente já se acorda pensando assim, eita, hoje eu vou ter que resolver isso, aquilo. Olha mesmo, eu vou ter que resolver, irmãos. Ó Senhor Jesus, não é você que resolve. Se a gente primeiramente fizesse o que o versículo diz, em primeiro lugar, né, deixar que o Senhor resolva as coisas, né, como é que ele diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, a gente seria bem sucedido, irmãos. Mas a gente faz o inverso. Mesmo sabendo desse versículo, a gente quer resolver. A gente pensa em saber resolver. Às vezes resolve, na verdade é o Senhor que resolveu. E a gente pensa dar glória para nós, tomando essa porção que nunca foi para nós, é para o Senhor. Se alguma coisa deu certo, é Deus. Se deu errado, porque eu tentei fazer. É desse jeito. Não pensa que você resolve nada, não, que você não resolve absolutamente nada. Então a gente vê aqui problemas assim extremos, irmãos, assim que não convinha a uma pessoa, né, que recebeu o Senhor, está acontecendo mais. Não convinha mais. É tanto que esse versículo que a gente acabou de ler, que é o de orar ler, ele diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Isso foi o versículo 17. O 18 ele diz o quê? Lê aí, o 18. A primeira parte, só a primeira parte. Fugir da impureza. Irmão, se uniu com o Senhor, aí meu amigo, tem que sair disso. Júlio compartilhou e as mensagens estão dando essa ênfase, né? A gente precisa andar de modo digno do chamamento. Nós somos chamados para ser cristão, que possamos mostrar em nosso corpo mortal aquilo que a gente defende, a nossa fé em Cristo. Porque as pessoas veem, irmãos, detalhes. Quando sabe que você é um cristão, que pelo menos, não estou dizendo nem que tem uma Bíblia debaixo do braço, alguma pessoa que tem a Bíblia debaixo do braço, se fazer alguma coisa errada, a primeira coisa que acontece é o seguinte, é porque é crente. Quem já ouviu essa frase? É porque é crente. E olha, que interessante. Que nome que está sendo envergonhado? É o dele? É o dele? É o nome do Senhor. É um dos títulos das mensagens dessa semana, né? Não podemos envergonhar o nome do Senhor. Misericórdia, irmãos. Quantas vezes eu tenho envergonhado ainda, né? Naquele ímpeto de querer resolver as coisas, quando alguém justamente age comigo, a meu ver, injusto, eu vou me defender. Aí está lá dentro, irmãos. Quando você se toca, Jesus, quem sou eu para estar dizendo isso? Mas eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém que reúne comigo, então ainda bem, graças a Deus. E saio definir como se algo nada tivesse acontecido, irmão. Aí de repente essa pessoa que você agiu mal, ela vem aqui para o local. Se for um irmão que libera, quando ele olhar assim, é esse aí, eu pergunto, vai ficar alguma coisa, irmão, dessa palavra para essa pessoa? Por mais que você fale a verdade, porque um testemunho lá fora trouxe para viver aqui. Por isso precisamos realmente viver de modo digno, irmão. Não podemos, não é condizente a um cristão viver de qualquer maneira. Não é assim, é com medo das coisas, não. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é isso. Mas é por uma vida que você e eu ganhamos, que agora, como o versículo diz, aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele, ele se torna um com o Senhor. O que você faz, você é uma representação do Senhor aqui na terra.
É por isso que as pessoas que lhe conhecem como cristão, quando eu ou você erra, vai dizer, é porque é crente, irmãos. Vai logo isso. E o que eu vejo mais grave não é que meu nome que é maculado, é o nome do Senhor. E a gente envergonha o nome do Senhor. Não é esse caminho que o Senhor quer. O que a gente precisa se policiar é que a gente precisa saber que nós temos um dono. Né? Foi uma mensagem dos jovens aí, algum dia aí nas conferências. Vivi? Nós temos um dono. Louvado seja o Senhor. E nós não podemos envergonhar esse dono. Uma pessoa de colégio, por exemplo, anda fardado e acontece ali faz alguma coisa de errado. Aí alguém vai dizer, ele estava com a farda de tal colégio. É a mesma coisa, irmãos. A gente está com uma farda, irmãos. Agora, se a gente faz qualquer coisa de errado, o time é Cristo. E quem vai levar as consequências é o nome dele. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Diante disso, que problema eu posso resolver ou sei resolver? Nenhum. Mas eu sei de uma coisa, que todos os problemas em Cristo são resolvidos. Então o que é preciso estar em nós, a nossa mente posta no Espírito. No Espírito, irmão, todas as coisas são resolvidas. Na comunhão se minimiza os erros. Talvez você nunca teve nenhum perrengue comigo, mas é porque eu não convivo com você. Mas eu passar um tempozinho numa conferência de 3 dias, dormindo no mesmo quarto, se acordando, de repente acontece alguma coisa, ou mesmo servindo, você vai ver que sim, rapaz, esse irmão não é isso que eu pensava não. Ele também tem os defeitos que eu tenho. É desse jeito, irmãos. Eu não posso pensar de maneira nenhuma que eu sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho que saber que tem um Espírito dentro de mim que é o mesmo que tem em você. Então conviver com uma pessoa é diferente de você só vir um final de semana com ela. É por isso que a vida da igreja, ela nos aperfeiçoa. É o lugar, né, onde Deus nos aperfeiçoa. Porque todos servem. Talvez aqui Cristiano seja o mais novo, né, desses que estão reunindo atualmente. Todos os irmãos que são uma bênção, não? Começa a servir, tu vai ver que também tem defeitos. Nós temos defeitos, irmãos. Mas eu preciso aprender que eu tenho um Espírito que pode me conduzir. Então minha mente tem que estar posta no Espírito. Se eu desviar essa mente posta do Espírito, é dito no versículo. Se eu pôr a mente posta na carne, dá o quê? Morte. Mas se eu colocar ela no Espírito, quem quer morte? Ninguém. Mas quem quer vida e paz? Então bota muito no Espírito. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o que a gente erra, estava compartilhando no grupo na reunião de serviço, é nas coisas mais elementares. É nos versículos que a gente sabe. E isso leva a gente a pensar que Deus deixa para lá. Se eu fiz uma coisa, ninguém viu, ninguém reclamou, não é muita coisa não foi nada não. Eva comeu aquele fruto. E eu pergunto, na mente dela, a hora que ela comeu, ela passou a raciocinar de uma forma legal. Ele disse que se eu comesse, certamente eu morreria. Ela comeu. À vista exterior, aconteceu alguma coisa? Então eu posso fazer. E posso até recomendar para outra. Adão, aqui ó, comi, não aconteceu, foi nada. E a gente começa a pecar, aquele pecadinho. Como se existisse pecadinho e pecadão. Né? Aquele pecadinho. Não aconteceu nada. Ninguém reclamou, ninguém viu. Poxa, então é normal. E a gente vai passando a ficar, você não compartilhou ontem, insensível, irmão. Achando que isso é normal. Eu pergunto, Eva e Adão, a princípio achou que aquilo era normal. Não é tudo aquilo que Deus disse não. Dá para a gente dar uma mastigadinha, ter uma dentadinha ali, dá para a gente fazer alguma coisinha. Não aconteceu nada. Irmãos, a partir dali, o pecado entrou no homem. E qual é o salário do pecado? Eita Jesus, e ninguém quer morrer. Mas se morre é porque tem pecado. E a gente está condicionado a isso. Eu digo assim, o mundo diz assim, não tem nada perfeito. É verdade, humanamente não tem nada perfeito. Mas no Espírito há perfeição. E se o Espírito está em mim,
aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, eu posso ser perfeito. No espírito eu posso ser perfeito. Não é em mim, não é mérito do homem. O José falou ontem, não é para se autopromover. Jó, irmãos, ele se achava o tal. E recebeu o elogio de Deus, homem, né? Que se desvia do mal, reto, tementa a Deus, tudo que era, botava ali. Na hora que foi cutucado na sua ferida, ele, peraí, não. Se fosse para acontecer isso comigo, não era nem para eu estar servindo ao Senhor. Se é para eu sofrer, não é melhor nem eu estar na vida da igreja. Não tem, irmãos. Quando ele amadureceu, aí ele disse assim, depois que aconteceu na sua pele, aí ele disse a frase, né? Eu só conhecia o Senhor de ouvir. Será que a gente está nessa condição? Só conhecer o Senhor de ouvir? Aí o Senhor disse, então tá bom, eu vou dar o outro estágio agora. Vai ser agora um toque, como Paulo disse, né? Um espinho na carne. Vai ser mesmo lá, naquele canto que dói. Pra você ver. Aí você vai, aí nessa hora ele diz assim, eu só conheci o Senhor de ouvir. Mas agora, o que é que diz? Meus olhos te veem. Agora eu sei, como dizia minha mãe, o que é bom para tosse. Senhor Jesus, irmãos, parece que precisa a gente aprender a lição passando por ela. E isso é ser inteligente, isso não é ser sábio. Ser sábio é aprender com as lições dos outros. E o exemplo da Bíblia, né? Os exemplos que a Bíblia nos dá, é que essas pessoas, como nós, tem falha. Alfredo compartilhou ontem na questão de Elias. Homem igual a nós, cheio de falhas, mas ele orava, acontecia. Irmãos, vamos levando a vida da igreja, não de qualquer jeito, mas concentrado naquele que nos arregimentou. Nós temos uma luta que é diária. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, nem é contra sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que atua, que não está atuando, que não vai atuar não, que atua nas regiões celestiais. Quer dizer, tudo é contra você e eu, irmãos. Tudo é contra você e eu. Não temos nenhuma escapatória de vencer qualquer coisa disso, se não tiver no Espírito. Não tem condição. Não pense que essas coisas eu tenho capacidade para nada. Porque tudo depende do Senhor. Se o Senhor estiver em mim, aí eu vou agir pelo Espírito. Até aquela hora que é para atravessar a rua, Senhor, a gente devia fazer assim. Senhor, como é que eu devo atravessar essa rua? Entenda o que eu quero dizer. Uma coisa tão simples para que eu pedir. Irmãos, você sai de casa e somente se volta. Então, por que eu não tudo que acontece na minha vida deve ser assim. Senhor, se fosse o Senhor, como o Senhor resolveria essa situação? Então agora você está dependendo daquele que pode e sabe resolver. Porque se você pensar que você sabe. Olha que a tarefa que foi dada para você, se é do você da área que foi lhe dada a tarefa, quando lhe dá essa tarefa, você diz, isso aqui vou nem me preocupar. Mas se for dada uma tarefa que você julga não saber e tem que fazer, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda que eu não sei fazer isso, não sei o quê. Irmãos, porque a gente confia em nós mesmos. Quando a gente julga saber, mas mesmo sabendo, às vezes dá um branco. E a gente fica estagnado, né? Parado lá, como que pudesse, tivesse apagado tudo, irmãos. Não dependa de você, dependa do Senhor. A nossa condição como membros do corpo de Cristo é depender do cabeça. E o cabeça é Cristo. Não temos nada para nós. Só o Senhor pode resolver todas as coisas. Se a gente depender, querer resolver as coisas, primeiro, vai saber que vai dar errado e termina voltando só ao Senhor. Eu tenho lido os provérbios, né? Vamos entrar em agosto. Quem está acompanhando, irmãos, eu vejo assim. Vocês que têm acompanhado, eu creio e espero, que tenham acompanhado os provérbios. Não tem algum provérbio daquele que você diga, que você não diga, isso realmente acontece. Não tem um provérbio que você não diga assim, é desse jeito mesmo. Mas mesmo eu sabendo, eu ainda caio nele. Isso aqui é impressionante, irmão. Como que eu sabendo, eu ainda caio nele? Como que eu digo que eu tenho que andar pelo Espírito e ainda caio nele? Irmãos,
aí tento fazer do jeito contrário ao que está lá. Irmão, não é, mas tem uma boca de praga, como alguns dizem, né? De maldição ou coisa que tal. Tu dissesse aconteceu, não é porque eu e você disse, irmão. É porque se não foi do jeito que o Senhor falou, não tem outra, vai quebrar a cara na parede, irmão. Não tem. A gente tem a palavra que é o guia para a gente tomar e vencer todas as coisas. Eu estava vendo, se a gente seguisse os que os provérbios dizem, irmão, que palavras realmente sábias demais. É coisas assim que você fica estupefato de tão grandioso que é aquilo lá. E se a gente seguisse aquilo ali, ele diz assim, não senta na mesma escarnecedora, a gente vai e senta, né? Aí, não sei quantos, né, provérbio lá. E a gente não toma aquilo ali como um guia, uma regra de vida para a gente. A palavra é do mesmo jeito. Então aqui, Paulo não estava tentando resolver problema que ele não sabia. Mas ele estava colocando diante do Senhor todas as coisas. A gente tem que começar o dia fazendo como Salmo. Abra aí, Salmo 5:3. Eu ganhei isso no livro de Provérbios, viu? Salmo 5:3. Não entrei na mensagem ainda, viu? Mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler junto aqui? Diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico... Rumina um pouquinho esse versículo aí, irmãos. É isso que você faz? Eu estava vendo, né? Isso agora, Provérbios do mês de agosto, vai aparecer isso aí. Irmãos, a gente não faz isso, irmão. A gente não faz isso. Eu estou contando aqui uma minha experiência. Eu creio que a maioria também não faz isso, não. A gente não faz isso aqui, ó. Olha como devagarzinho lendo esse versículo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Será que a gente conversa? A primeira coisa que a gente faz com o Senhor, a gente conversa com o Senhor, a gente tem comunhão com o Senhor, logo cedo. É o hino, né? De manhã, Senhor, né? Ouves a minha voz. Isso é Davi falando, viu? Ouves a minha voz. De manhã te apresenta a minha oração. A gente já se acorda para dizer, pensando assim, eita, hoje tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem isso, tem aquilo. Irmãos, tentando resolver coisa que eu sei que eu não sei resolver. Nem sei, nem posso. Mas a gente tenta. Mas aqui ele diz assim, essa última palavra foi chave para mim, viu? E fico, isso era a experiência de Davi, e fico esperando. Senhor, como é que eu faço isso? Paulo teve essa experiência, irmão. Aquele que era arrogante, né? O Saulo era o grande. Quando transformou-se para Paulo, é o pequeno. Já mudou de nível aí. E agora dependia de Deus. Quando a primeira coisa que ele conversou, o que devo fazer? Ele foi logo perguntar, o que devo fazer? Agora nele não tinha mais opinião, irmãos. Quando você está no Espírito, você não tem mais opinião. É desse jeito. O que devo fazer, Senhor? É tanto problema, é tanta coisa. Hein, Júlio? Resolver aquelas coisas lá que de repente aparece que não dá nem para ir para a reunião ou para a conferência. O que devo fazer, Senhor? Irmãos, essa nossa oração deveria ser essa aqui. E esperar no Senhor. Aí o Senhor vai dizer o que o Senhor vai fazer. Certamente, eu digo para os irmãos, por experiência própria, nas reuniões de grupo familiar de casa, na Lagoa Nova, inclusive, onde for. Eu não vou com nada preparado, nem sei o que vou falar. Conversa com a turma, com o grupo, que Deus vai dizer, é isso aí. E vai mostrar para você, né, Danilo? Senhor Jesus, é por essa linha. Aí Deus vai dizer para você, é isso aqui que está precisando. Porque não adianta eu passar uma receita sem eu menos ouvir você o que é que você tem. Porque eu posso passar uma receita de uma dor que não é nada de dor, é outra coisa aí. É o cabelo caindo. Não tem nada a ver, precisa se escutar o que é que você tem. Então, nas reuniões precisa saber, irmãos, e Deus vai falar por meio disso. Quando você conversa, parece que aquela conversa, a reunião não começou. A reunião já começou. Agora você traz ela toda para o Espírito. Aí você começa a dar a solução. É você que está dando? Não, é o Espírito, irmãos. Essa é a nossa
A nossa linha deve ser essa, não deve ser outra coisa. Porque se a gente pensar em resolver, a gente vai pronto aqui. Irmãos, eu confesso a vocês, antigamente eu preparava umas coisinhas, sabe? Eu não preparo mais nada. Às vezes eu boto um versículo para me lembrar. Irmãos, às vezes eu não pegava num versículo aqui. Eu não pegava nada. Porque na direção o Senhor dava outra, irmãos. Dava outra coisa. Queria falar uma coisa, mas eu vinha para outra. Então segue o Espírito, não vai para as coisas do mundo, não. Aqui, voltando agora para a mensagem. 1 Coríntios. Havia essa confusão, irmão. Coríntios cheio de problema. Que ao meu ponto de vista, não era nem para ter se chamado de igreja. Porque aquele pecado do filho com a mãe era um absurdo, irmão. Né? Com a madrasta, né? Não tinha. Rapaz, meu Deus do céu, isso é igreja. A carta em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios começa assim: a igreja é de Deus. Né? A igreja é de Deus, irmão, não é minha, não. Eu quero resolver o quê, irmão, que a igreja não é minha? Quando eu consigo ver isso, eu não boto a mão no fogo mais, não. Eu digo: Senhor, vai aí, resolve essas coisas. Porque problema tem demais, eu não sei resolver os meus, né? Se juntar por meus com os seus, meu amigo, vamos sair todos dois chorando. Ó Senhor Jesus. Voltando aqui um pouquinho, só para a gente dar linha, no capítulo 5 de 1 Coríntios, volta aí. Ele diz assim: geralmente se ouve entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso era um problema fácil de resolver, irmão? Mas sabe por que isso estava acontecendo? Porque a liderança estava fazendo vista grossa. E essa pessoa estava assistindo a reunião. Não é que ninguém proíbe reunião, mas numa situação que há um desacordo com a palavra, no mínimo a gente pede para o irmão: irmão, deixa melhorar um pouquinho aí a ferida, né? Quando melhorar você volta para a comunhão, em termos de serviço. Vai se passando, vai se liberando, e aí o irmão volta a se reunir. Porque a ideia não é descartar ninguém, é aproveitar. Porque se você joga a pessoa, como alguns grupos fazem, né, disciplina, que nem na reunião ele pode estar, irmão, que remédio é esse? Você joga ele no mundo para ele se virar. Se na igreja é a enfermaria, você joga ele lá fora, irmão, volta para a enfermaria. O princípio no momento, para um pouquinho de servir, no prato, vamos dizer. Depois que melhorar, vem. E foi isso que aconteceu. A intenção de Paulo não era descartar esse irmão, era aproveitá-lo. Era um problema muito sério e grave. Então isso até mesmo servia de testemunho para os outros, que também sabiam dessa história. E é como se eu dissesse assim, não era fofoca, mas dizia assim: rapaz, esse irmão se vive desse jeito. É como se assim, cobrando da liderança uma posição. Então Paulo mandou, né, para que essa turma aí tirasse ele do meio dele. Rapaz, não dá para você ficar assim. Se vindo dessa forma, é melhor você ficar assistindo só reunião. Até que aconteça, né, uma transformação. É aí onde Pedro fala. É o regenerador do Espírito Santo. Irmão, todo dia o Espírito Santo está trabalhando em nós. Se a gente permitir, ele vai trabalhar rápido. Mas a gente não permite. A gente cede um pouquinho, ele... mas ganhou um pouquinho, ganhou um dedinho, né? A gente está andando assim como passos, um atrás do outro, colado, ó, colado. Não é assim não, ó. É um atrás do outro, muito lento ainda. Eu digo assim, em termos de o Senhor nos ganhar e deixar que o Senhor ganhe tudo. Irmãos, na vontade do Senhor, isso já tinha acontecido, né? Pela fé isso vai acontecer e o Senhor vai cumprir a sua obra, porque Ele disse que aquilo que Ele começou em nós vai terminar. Agora, Ele não queria usar de outros meios de artifício para que a gente sofresse, mas a gente parece que quer. A gente não atende ao falar dele e termina se levando, se deixando, né, o freio de mão puxado e a gente anda empenhado. Deus não empurra carro com freio de mão, irmãos. Porque ele não é por força nem por violência. É por meu espírito. É pelo espírito que Deus age. Se você e eu se deixar permitir que Deus trabalhe, vai ser um fluir. Vai ser um fluir. As coisas vão deixando. Eu digo para você, eu jogava bola, como o Josiano e outros, no domingo de manhã. Quando eu criei no Senhor, aí fui deixando. Eu fiquei um dia perguntando, como foi que eu deixei de jogar? Porque eu gostava muito mais. Eu sempre morei perto do Clube do Trabalhador, o SESI, aqui em Campina Grande.
E teve uma hora que eu disse, oxe, como é que eu deixei? Eu já estava na vida da igreja, mesmo num grupo, né? Eu estava com o Senhor. Quem me tirou, irmãos? Eu nem percebi. A Bíblia diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Você nem se lembra, irmãos. Você nem sabe como foi. Esse é o bom. Mas quando você se esforça por você mesmo, a tendência é, mais cedo ou mais tarde, vai voltar. Mas se os filhos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Deixa eu tocar aqui alguns pontos para a gente compartilhar depois nos pequenos grupos. A semana 4, né, começa, né, dizendo assim, a origem dos problemas. Todo mundo já sabe. É quando a gente põe a nossa mente posta na carne. Então a carne, irmãos, é o problema de todas as coisas. Porque a gente quer utilizar desse artifício para resolver as coisas. E em vez de ajudar, a gente emperra mais ainda. É ser humilde, como aquele que Josiano compartilhou ontem, né? O leproso. É se prostrar diante do Senhor. O joelho, quando se ora, é uma forma de você se humilhar, dizer, Senhor, eu não sei nada, não posso nada. É Tu que é Senhor. Você pode estar ajoelhado fisicamente, sim, até é bom quem pode. Mas pode também estar ajoelhado, né, de pé, se rendendo ao Senhor, ou sentado, né? Então o problema é como o seu coração está. Eu vou dizer um segredo aqui para vocês. Na terça-feira que a gente foi a primeira vez para a casa de apoio, aí uma irmã, eu chamei ela porque ela tem experiência de evangelização. Inclusive ela ia conosco para o trauma, mas não deu, porque ela já tinha um compromisso. Ela é missionária. Aí eu trouxe para a reunião de oração. Mas o maior medo do mundo, olha mesmo como a minha fé é pequena, é que ela ia dizer assim, ela vai rejeitar, não vai querer mais a palavra. Porque ela é daquela pentecostal muito forte. Quem viu ela, a vestimenta lá embaixo, tal, aquele negócio todo, você vai vir para a reunião de oração. Elas pensar que aquela oração é como eles praticam lá, na forma do prato, né? E a gente está tudo sentado, uma hora, outra hora, só um, porque lá é todo mundo orando junto, é meio diferente, né? Sabe que, para surpresa minha, terça-feira passada, ela disse, irmão, eu podia ir de novo para a reunião de oração? Eita Jesus, que facada, Jesus. O meu medo, irmãos, olha, meu, estava dependendo de mim. Se eu trouxer ela, não vem. Ela gostou, irmão, ela vai vir. Ó Senhor Jesus, irmãos, toda vez que eu ponho a minha mente na carne, eu sou derrotado. Mas se eu puser minha mente no Espírito, é vida e paz. Sai dessa. Os dois exemplos que o irmão dá aqui na mensagem, né, Josiano? Um, o Josiano falou ontem. Um outro foi que quem me liberou essa mensagem lá em Sumaré foi Miguel Mar. Aí Miguel disse o seguinte, ele disse que uma irmã num país aí, chegou lá e disse, queria trocar o dinheiro dela, né, o câmbio, por outro. Aí disse, irmão Miguel, eu estou com dinheiro aqui, eu sei que o seu dinheiro é não sei o quê, eu gostaria de trocar com você esse dinheiro. Né? Aí ele disse, tudo bem, eu troco. Sem saber ele que o dinheiro da moeda que ela estava trocando, e ela sabia, estava desvalorizado, tinha sido desvalorizado bem muito. De fato, o que ele mostra aqui, né, no alimento diário, que perdeu 30% do valor do dinheiro. Aí ele diz assim, as duas causas, né? Quem sofreu o dano foi quem? E quem causou o dano, irmãos, não seja nenhum nem outro. Não saia falando dos irmãos, porque isso é um dano, irmãos. Não saia. A gente costuma dizer que o ponto que você está vendo no quadro branco, ou melhor, o que você está vendo no quadro branco é o ponto. É assim? Mas não consegue ver o quadro branco. A gente só enfatiza o todo, irmãos. A gente tem essa tendência de colocar, né, a pessoa para expô-la. Para expor. Não esse sentimento. A correção tem que ser no amor, em vista de aproveitamento. E não para descartar ninguém. Porque eu sou falho como você também. Do mesmo jeito, talvez pior. Não, mas esse irmão libera a mensagem. É que esse aqui tem que se expor mesmo. Ó Senhor Jesus. Então
Então não caia nessa. A origem de todos os problemas não, é a nossa carne. A gente quer agir por meio da carne. Chega na terça-feira, ele diz assim, só vou comentar aqui os pontos, viu? É o tutorial mesmo. Ó Senhor Jesus. A gente já falou, né? Não envergonhar o nome do Senhor, né? E interessante que esse exemplo que ele deu foi uma irmã. O que estava acontecendo aqui na igreja em Corinto era uma irmã. Era um irmão com uma irmã. Mas é uma coisa assim absurda, né? Mas isso pode acontecer? Ah, não, pode. Aí uma irmã perguntou uma vez para mim, irmão, quando eu me batizar, eu não peco mais? Vou fazer a pergunta para vocês. Peca? Olha, bota a tua mente na carne para tu ver se não vai. Ó Senhor Jesus. Chegamos na quarta-feira, ele diz assim, o lavar regenerador e transformador do Espírito. É isso que vai nos ganhando dia a dia, irmão. O Senhor está trabalhando em nós. Parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo, irmãos. É aquele exemplo que eu costumeiramente dou, parece já uma regra, quando você vai encher a câmara de ar com aquelas bombinhas. Ela está totalmente seca. A primeira vez não aconteceu nada. Segunda, né? Mas vai fazendo isso. Daqui um pedaço, a câmara de ar, ou aquele bonequinho inflável, vai aparecer ele. Irmão, não deixe de invocar o nome do Senhor. Não deixe de estar no Espírito. Não diga para você mesmo que não tem jeito. Tem jeito. Continue bambunhando. Continue se alimentando do Espírito. Que vai encher, irmãos. Aí quando você encher, a irmã ontem no pequeno grupo, aquele grupo é de Santa Rosa que veio ontem, graças ao Senhor. Aí ela disse assim, irmão, e como é que está no Espírito? Aí eu digo, leia lá Efésios 5,17. Como é que a gente se enche do Espírito? Falando entre vós, né? Com salmos e hinos e cantando, né? Louvores espirituais uns com os outros, irmãos, é tendo comunhão. Se a gente se afasta desse mover, a gente vai se apagar, porque isso a gente vai ver aqui no próximo título, Senhor Jesus, viver no Espírito para desfrutar as condições de filho de Deus. Eu não posso estar dizendo que estou no Espírito e fazendo outra coisa. Irmãos, há uma diferença muito grande, preste atenção nisso aqui, de você dizer que tem o Espírito e você está no Espírito, porque o Espírito eu tenho, e é o mesmo que você também tem. Agora, se eu estou no Espírito e você não, ou vice-versa, vai depender de cada um, e a escolha está entre nós. O senhor compartilhou ontem, a gente tem dois caminhos. Ou a carne, né, milita contra o Espírito contra a carne. Você pode escolher. Qual que você quer escolher? Eu acho que é o próximo assunto. Senhor Jesus. A quem nos dirigimos? À carne ou ao Espírito? Estou na sexta-feira aqui, viu? A gente vai se basear em quê para viver nosso viver cristão? Para andar de modo digno do chamamento. A gente vai se basear em quê? Como certa vez um irmão... isso faz algum tempo. Na universidade a gente tinha um grupo de reunião, né? Aí o irmão, ele não reunia conosco. Aí achava que se estava se passando algumas coisas, que porque a gente sabia mais. Eu não estou aqui para dizer quem sabe mais, quem sabe menos. Estou dizendo para ler a Bíblia. Mas você, irmão, isso é tudo pela palavra. Aí eu parei assim, digo, como é de novo? É tudo pela palavra. Ele caiu na real, irmão. Se a gente não for guiado pela palavra, vai ser guiado por quem? Mesmo você sendo um irmão, eu não posso ser guiado pela tua opinião, tem que ser guiado pela palavra. Eu não posso estar por meio de irmão. Por isso que mesmo aquele irmão que pregou para mim, eu não posso estar seguindo ele, eu tenho que estar seguindo Cristo. Porque eu sou falho, se eu cair, ele vai cair também. Então esse é o problema. Nós seguimos homens ou Deus? A quem você escolhe? Senhor Jesus. Vamos para o sábado. Aí vem agora a representatividade daquilo que a gente diz. O nosso corpo, irmão, é templo do Espírito Santo. Nós precisamos ter o quê? Um viver digno daquilo que a gente prega, do que a gente fala. Então, o que a gente deve fazer? Se voltar ao Espírito. Porque isso não vai ser esforço mais, não, irmão. Quando você está no Espírito, não vai se esforçar para deixar de beber, não que isso aí seja alguma coisa, né? Deixar de fumar, deixar de jogar bola. Não é questão de você proibir de fazer essas coisas, mas é questão, Deus aprova isso. É isso que você se enche do Espírito. O irmão toca aqui uma coisa muito prática. Não sei se antigamente eram as mulheres, hoje também até os homens estão assistindo
novelas. O que é que você tem despendido, né, mais tempo? Né, desperdiçar, isso é desperdiçar tempo. Se for para novela, irmão, você está desperdiçando tempo. Está desperdiçando tempo. Né? Séries. Né? Quanto tempo isso aqui tem gasto? Ou roubado você da presença do Senhor? Se tem lhe aproveitado, porque eu digo assim, o grupo na vida da igreja, graças ao Senhor, né? O grupo nosso tem se enxugado mesmo. É muita palavra, irmão, só não desfruta quem não quer, irmão. É muito conteúdo, é muita coisa. E agora com o clube da leitura, Júlio, aí melhorou mais ainda, é muito desfruto, irmão. Só não vence, irmãos, quem não quer. O Senhor insiste em dizer, eu quero você vencedor, e a gente não quer. Eu não quero agora, depois, deixa eu brincar mais um pouquinho aqui fora da presença do Senhor. Irmão, não deva fazer isso. Vamos buscar o Senhor. Tudo isso, irmãos, é para a gente se livrar da nossa carne, voltar-se ao Senhor e fazer a vontade dele. Naquele dia ele vai dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, irmão. Mas aquele que faz a vontade, não aquele que sabe a vontade, é aquele que faz. Encerrando no domingo, o irmão compartilha, né? Os nossos membros tem que ser algo que demonstre o que Deus está em nós. Aí diz aqui, unir-nos ao Senhor diariamente é uma escolha nossa. Você escolhe o quê? Essa é a minha pergunta. Fazer a vontade de Deus ou a vontade do homem? Deus tinha dado uma ordem desde o princípio ao homem, isso representa todos nós. Não coma dessa árvore, porque se comer, certamente morrerá. A serpente disse, não é assim mesmo não. Eva comeu e a gente já viu no início dessa mensagem que ela achou que não aconteceu nada, mas aconteceu. A gente primeiro, irmãos, tem uma coisa muito séria no meio da vida da igreja, que às vezes servindo a gente diz uma palavra, entenda aí, está separada essa palavra que eu vou dizer, mal dita, na hora errada, vamos dizer assim, entendeu? Aí a gente cria um problema com o irmão, pronto. Irmãos, se você for sábio, vá pedir perdão. Porque se você não for sábio, sabe o que você vai ganhar mais de Cristo? É como se fosse algo emperrado. Bloqueasse tudo de agora por diante. Você não consegue mais receber nada enquanto não houver perdão, irmãos. Precisa haver perdão na vida da igreja. Amém. Se eu tenho alguma coisa contra os irmãos, eu preciso chegar para os irmãos. Irmão, me perdoa isso aqui, tal. E a gente liberar o Espírito, irmão, aí o Senhor vai ter caminho. Enquanto isso não acontecer, não sairá de lá, né, Josinaldo? Enquanto não pagar o último centavo. O irmão vai ter que pagar. Então, se a gente sabe disso, libera o Espírito, irmão. Né? A gente está passivo de erro. Eu posso ser aqui muito ácido com você, mas eu posso depois me voltar. Oh, Senhor, me perdoe. Foi muito forte com esse irmão. Né? Pede perdão a ele. Mas ele quem errou. Esse é o problema. Que a razão vem dizer, mas é ele quem errou. Mas se você for mais um pouquinho crescido, você que vai pedir perdão. E eu acho que muito mais difícil é receber o perdão. Está vendo o que eu disse? Eita Jesus. Amém, irmão, vamos continuar juntos. E aí prossegue, o ponto é esse. Então, irmão, assim, eu estou falando, eu fiz um tutorial, não vou a gente possa nos reunir agora. A gente aqui deve ter no mínimo, então dá cinco pessoas, 7 grupos, né? E a gente rumina um pouquinho cada dia, tá bom assim? Pode ser assim? Amém? Vou contar aqui de 1 a 7. Aí os grupos de 1 vão ficar separados. Os grupos de 2, entendeu? De 7. Quem cair em 1, deixa eu juntar. A gente multiplica em pequenos grupos. Vamos fazer assim. Esse que eu vou chamar primeiro, esses que vão ficar assim, entre aspas, coordenando o grupo, né? Olha aqui, Josiane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Suene 7. Tá certo? Ou tu não pode sair daí? Puder? Amém. Então agora todo mundo, vou generalizar. Flávio foi, contei, não foi? Contei. Então, ó. 1, você. Joab, 2, 3. Lembra do 1? 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou para qualquer um, né? Amém? Amém? Então pronto, esses números aí, né? Quem foi o número 1 aqui da Josiane? Aí todo mundo, número 1, vai para a segunda-feira, né? O 2, terça e assim por diante, tá bom? Jesus é o Senhor. Vamos indo um pouquinho.